Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de mais uma Bookshelf Tour. Gente, eu tenho feito a Bookshelf Tour aqui no canal por estantes, porque cada prateleira tem um tipo de gênero. Eu já fiz vários aqui, vou deixar na descrição para você conferir aí toda a playlist. Mas tem uma que eu ainda não mostrei para vocês, que é a minha coleção de ficções do Haruki Murakami, porque se você não sabe, aqui no Livro em Livros eu fiz um projeto de leitura que era o Murakamando, em que eu lia todas as ficções do Haruki Murakami aí em ordem cronológica, e eu tenho todos esses livros, né? Eu tenho uma prateleira só pro Murakami e eu resolvi mostrar pra vocês. Logicamente, gente, ela tá lá no topo, é difícil pra eu conseguir pegar cada um dos livros e tá muito empoeirado, gente, porque eu não consigo alcançar ali, não tem jeito. Mas ainda assim eu quis mostrar pra vocês porque é uma parte muito importante ali das minhas estantes, porque teve todo o projeto que eu amei, né? O Murakami é um dos meus autores favoritos. Então, vou pedir antes disso, por favor, que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos para a Bookshelf Tour. Bom, gente, vamos começar aqui com as coisas que estão na frente da minha estante, e vai ser difícil para alcançar, tá? Porque tá aqui em cima, no topo de tudo, os livros do Murakami. Vou começar aqui, que tenho algumas canecas decorativas, e essa daqui que é da Branca de Neve. Aqui eu tenho alguns chás que eu gosto de deixar aqui porque eu acho muito bonitinho, então ficou aí mesmo. Então a gente tem de manga, a gente tem de laranja, a gente tem de maçã, a gente tem de pêssego e a gente tem aqui de limão. Aqui nos cantos eu tenho esses bookends, né, que é para os livros não caírem. E já vou dizer, gente, tá muito empoeirado porque, como eu disse, é aqui em cima onde pega mais poeira. Eu tento deixar os livros do Murakami em ordem cronológica, na ordem que eu li pro projeto Murakamando. A maior parte dos livros que eu tenho, eles são da Vintage Books, então todos eles meio que seguem o mesmo padrão estético, que eu acho muito bonitinho, mas também tem dois livros que não estão aqui e que eu vou adicionar no final. Então a gente começa pelo primeiro livro do Murakami, que é Ouça a Canção do Vento, e ele é um daqueles livros que tem dois livros em um só, ou seja, tem também Pinball 1973. Depois, Caçando Carneiros, o primeiro livro 5 estrelas do Murakami pra mim. Depois, Hard Boiled Wonderland and the End of the World, que seria O Impiedoso País das Maravilhas e O Fim do Mundo. Que inclusive, gente, vocês que gostam de Severance, Murakami fez isso nos anos 80, então leiam. Depois vem Norwegian Wood, que aí é um favorito meu do Murakami. Eu acho esse livro maravilhoso, ele nem é tão longo assim, tá, gente? Então, tá aí uma recomendação pra vocês. Depois, Dance, 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 que faz parte aí da trilogia, aliás, tetralogia do Rato, e eu também gosto bastante desse livro. Ele é uma continuação de Caçando Carneiros. Aí nós temos Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que também é um livro que eu recomendo muito, principalmente para quem nunca leu Murakami ou que não gosta muito de realismo mágico. Eu fiz, inclusive, um vídeo que eu vou deixar aí na descrição para você conferir, em que eu falo sobre por onde começar a ler Haruki Murakami. Nós temos O Elefante Desaparece, é uma coletânea que eu gosto bastante, também recomendo, tá? Crônica do Pássaro de Corda, um livro grande, tá? Mas que também vale muito a pena. Eu gostei muito de ter lido e acho ele muito bonito esteticamente, acho ele bem colorido. Depois, Minha Querida Sputnik, um livro também curtinho, mas que particularmente eu amo. Ele fala muito da figura do duplo, de certa forma. After the Quake, que é uma coletânea de histórias que reúne aí personagens que estavam de alguma forma relacionados ao terremoto Kobe. Agora a gente vai falar de Elite, né, gente? Porque Kafka Beira-Mar é um dos livros da minha vida, melhor livro do Haruki Murakami, considerado sua obra-prima, e eu entendo porque ele realmente é maravilhoso. Leiam, por favor. After Dark, Depois do Anoitecer, um livro que eu não amo tanto, mas bem curtinho também e interessante. Blind Willow Sleeping Woman é uma coletânea, minha coletânea favorita do Murakami. Pelo que eu sei, ainda não saiu no Brasil, mas vale muito a pena se você lê inglês, porque realmente tem histórias aqui que vão falar com você pro resto da vida. Aí a gente vem, né, pra esse tijolo aqui, que é a trilogia 1Q84. E aqui a gente tem uma história que me levou um tempo pra ler, inclusive tem vlogs aqui lendo cada um dos livros, e eu vou deixar na descrição também.
aqui atrás é assim, porque a gente tem 2 protagonistas que vão alternando as narrativas. E, gente, olha como tá marcado. Realmente um livro que valeu muito a pena. Mais um queridinho pra mim do Haruki Murakami, que é O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. Um livro que mexeu muito comigo, falou muito comigo, e que, se você ainda não leu e tem interesse, eu fiz aqui então uma resenha que eu vou deixar linkada, porque realmente merece. Aqui a gente tem um livro um pouquinho diferente, que no caso é The Strange Library, que a gente tem aqui algumas surpresas do próprio universo do Murakami, com personagens, com coisas que vão acontecer na história. Mas esse é um livro lindo, tá, gente? Porque ele é assim. Aqui a gente precisa abrir pra gente ter, de fato, o livro, que é maravilhoso. Sério, gente, eu gostei muito, apesar de ser uma história curtinha, mas bem relevante. Mais uma coletânea, no caso Homens Sem Mulheres. Aqui a gente tem algumas histórias do Murakami, que ele vai abordar aqui, né, protagonistas que as suas vidas mudaram por conta de mulheres que passaram por ali. No caso aqui nós temos mais uma coletânea do Murakami, que é sobre primeira pessoa no singular, que todas as histórias são contadas aqui em primeira pessoa, que não é algo tão diferente assim na escrita do Murakami, mas aqui faz muito sentido como essas histórias são narradas pra gente. Aí, apesar de já estar aqui, nós temos outros 2 livros que estavam no meu carrinho que eu preciso colocar aqui, porque são do Murakami, que eu já li, e sim, nós teremos resenhas dos 2 mais pra frente. No caso, o primeiro deles, Assassinato do Comendador. Gente, ele é um livro enorme, tá? Dá pra ver comparado com o resto, porque ele foi feito em large print, ou seja, as letras são maiores para pessoas como eu, que tem alguns probleminhas, né, na hora de ler. Mas esse é um livro também muito interessante, que logo logo vocês saberão mais sobre. E o último lançamento, a última ficção, né, que precisa entrar aqui na nossa estante é o The City and Its Uncertain Walls, o último lançamento do Murakami, né, há alguns anos. E aqui a gente, na verdade, tem uma sequência de O Impiedoso País das Maravilhas e O Fim do Mundo. Ele é capa dura, também vai sair resenha pra vocês depois, mas eu gostei muito, tá? Já adianto. Então aqui está a minha coleção de livros de ficções do Haruki Murakami, que é um dos meus autores favoritos, e finalmente pude apresentar para vocês a minha estante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries e até mesmo Haruki Murakami, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Haruki Murakami e qual é o seu livro favorito dele. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.